Tá, para você que é mãe, você que é pai, você que é avô, você que é avó, você que tem filhos, netos, sobrinhos. O número de crianças e adolescentes desaparecidas no ano passado aumentou significativamente em relação a 2021. A polícia registrou um caso a cada 2 dias, um aumento de quase 15%. A Thaís Travessoli foi atrás dessa história, né? Porque o número pode ter relação com comportamento difícil de monitorar. Mas as informações estão com a nossa Thaís Travessoli. As redes sociais, é isso, Thaís Travessoli? Pode ser o caminho do perigo? Pode ser sim, por isso que é tão importante que os pais responsáveis fiquem em alerta, Jason. Você sabe que o seu filho ou sua filha faz na internet? Tem um certo controle, tem um certo cuidado? Você sabia que parte dos desaparecimentos de crianças que acontecem aqui no nosso estado tem relação com o uso de internet? É preocupante, difícil a gente falar desse tipo de assunto, às vezes assusta, mas é necessário para chamar a atenção de vocês que estão assistindo, que os casos estão acontecendo, é dever de todos nós cuidar das crianças e adolescentes. Vamos assistir. Do lado de cá, você sabe quem digita. Filhos, sobrinhos, netos. O problema é quem está do outro lado. Essa reportagem revela uma realidade que preocupa todos nós. Parte dos desaparecimentos registrados no estado esteve relacionado a crianças que saíram de casa para encontrar alguém que conheceram na internet. O sumiço de crianças na internet tem chamado a atenção da polícia. As equipes de investigação sabem muito bem como os criminosos agem. Geralmente, eles inventam uma história para convencer a criança a sair de casa e chegar até o ponto de encontro. Muitas vezes se passando também pela mesma idade ali daquele interlocutor, começam ali a conversar, jogar junto, para estabelecer essa confiança. Pode demorar ali meses nesse tipo de conversa, até que então eles vão então começar o seu intento criminoso. Nossa equipe de reportagem teve acesso a dados do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o SICRID, da Polícia Civil. O Paraná teve uma criança desaparecida a cada 2 dias no ano passado. O número aumentou 14,5% em comparação ao ano anterior. Em 2022, foram registrados 182 boletins de ocorrência. Em 2021, foram 159 comunicados de desaparecimentos. O alívio é saber que todas as ocorrências relacionadas ao uso de internet foram solucionadas em pouco tempo. A depender da idade ali, há restrições, há como pais instalarem ali aplicativos ali, ferramentas que conseguem controlar o uso, restringir determinados acessos a determinados conteúdos de acordo com a idade. A gente fala que todas essas medidas elas são muito importantes, mas o mais importante é que os pais mantenham uma relação de confiança com o filho, para que caso ele seja vítima, ele não sinta medo, ele sinta ali uma confiança para poder relatar esses fatos para os pais. Claro que falar sobre esse assunto preocupa quem tem criança em casa, mas é necessário para a proteção de todos os pequenos. A dona Rosângela é avó de 6 netos. Enquanto a netinha estava indo ouvir contação de histórias perto de casa, ela ficou acompanhando os passos até a chegada ao Farol do Saber. Tá tão perigoso essas coisas que tá acontecendo, né? A gente fica preocupada, né? Então a gente sempre está em cima deles, sempre está cuidando, sempre está olhando. A gente redobra e reforça de que não existe um prazo de 24 horas, até por isso se deu um pouco do aumento também. Na verdade, ele é até um pouco positivo em algumas análises, porque mostra que as pessoas estão sim registrando e muitas vezes esse desaparecimento ele se resolve ali nas próximas horas, já que a criança acaba retornando, acabou sendo mal entendido. O caso mais recente, sem solução, é de 2017. O menino de 2 anos, Luiz Felipe dos Santos, sumiu em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, no dia 27 de junho. Ele desapareceu quando brincava num jardim, na frente de casa. A delegada lembra que o cuidado deve ser de todos nós. Nas ruas, nas escolas. Observe. Avise a polícia se desconfiar de alguma coisa.
Todo pai, toda mãe sabe que um piscar de olhos essa criança pode sair, perder de vista, né? Tudo muito rápido. Obviamente, atenção com essas crianças menores. E quando a gente fala das crianças um pouco maiores, é realmente muito mais ligado. Essas crianças normalmente já têm ali uma capacidade de ir e vir, às vezes sozinha, já vai para a escola sozinha. Então, realmente, estabelecer uma relação de confiança para que eles possam ali contar se algo sair da normalidade e toda essa conversa para que a gente possa, então, para que eles possam ter os parâmetros do que deve ou não ser feito. Tá, então você viu na reportagem, os números realmente geram uma preocupação na gente, né, Jasso? Todo mundo que está acompanhando o balanço geral. Se a gente for comparar, então, de 2022 para 2021, existiu esse aumento. Mas, por outro lado, também a delegada, né, a doutora comentou que isso também muito se deve ao fato das pessoas estarem registrando as ocorrências. No passado se falava para esperar 24 horas para registrar a ocorrência, agora não precisa. Assim que tem a suspeita de um desaparecimento, já avisar a polícia. Então a delegada acredita também nessa possibilidade. As pessoas estão registrando mais boletins de ocorrência, avisando a polícia para que as equipes possam trabalhar. Vocês viram aí que a gente contou na reportagem, Jasson, o fato dos criminosos se passarem por ter a mesma idade da criança ou adolescente, às vezes até se passar por um herói que eles gostam, e aí vai conversando, conquistando a confiança até conseguir chegar a essa criança e adolescente. Por isso, essa necessidade de conversar com a criança ou adolescente para ter um controle, um certo controle, né, do que está tendo acesso, é a responsabilidade dos pais, mas a doutora deixou claro também nessa entrevista, Jasson, é responsabilidade, melhor, dever de todos nós olhar e também cuidar, né, ficar atento aí às situações envolvendo as crianças. Não tenha dúvida, né? Os pais, avós, os tios, enfim, as pessoas devem realmente cuidar. Eu me lembro da preocupação de uma amiga nossa, inclusive, da Solene, que a filha queria o celular, né? E agora a menina está com 9 para 10 anos, deu o celular, mas está aberto, cuidando, né? E mesmo assim gera uma certa preocupação. Agora, o que chama a atenção, eu acho que o que a gente deve estar atento também, viu, Thaís Travessoli e doutora Márcia, e eu imagino, a confiança que a pessoa do outro lado tenta ter, essa relação de proximidade que ele tenta ter com a criança, né, para poder raptá-la ou, enfim, atrair ela para alguma situação, essa confiança os pais também têm que gerar com os filhos. A senhora não acredita nisso? Em primeiro momento, é fundamental que os pais tenham o mais cedo possível conversas muito abertas com os filhos. No sentido, porque você pode estar no jogo e jogando com uma outra pessoa em outro lugar e conversar entre si. Então, não fazer informações sobre a rotina, onde estuda, onde mora, informações sobre a família em geral, não fazer esse tipo de informação já garante uma certa segurança. E os pais têm que contar isso para os filhos, que não podem fazer isso. Antigamente era mais fácil de educar, porque você fechava o portão da casa e as crianças estavam seguras dentro de casa. Hoje mesmo você com o portão fechado, com a porta fechada, a insegurança chega porque chega nos aparelhos, né? Chega nos telefones, nos computadores, nos laptops, enfim. As pessoas podem chegar de fora. E é claro, essa pessoa que está se passando por alguém do outro lado, ela tem aquele quê de psicopata, ou seja, ela vai ter a paciência para chegar no objetivo dela, obter a confiança da criança, ou até de adultos, né? E para ter o seu objetivo. Então é importante, sim, essa conversa clara e que também se mantenha a vigilância sobre todos os contatos com o que faz, porque a criança pode ser levada, a adolescente pode ser levada a acreditar em alguma coisa por esse outro criminoso que está do outro lado, né? Que é um crime, né? Tá bom, Thaís, obrigado pela reportagem, pela informação, pela orientação aos pais aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco a gente conversa